Aleluia. Pega as suas mãos aos céus. Nós vamos orar mais uma vez. Diga para o Senhor: Senhor, nós estamos aqui para nos tornarmos uma igreja extraordinária, porque nós oramos. E nada nem ninguém nos impedirá de nos tornarmos intercessores que impactem o teu coração. Nós nos rendemos a Ti e nós liberamos, como igreja, essa bênção para os nossos discípulos que não estão aqui. Mas também, Senhor, declaramos que todas as igrejas da nossa cobertura, igrejas da nossa cidade, da região metropolitana e do Brasil, serão igrejas conhecidas pela intercessão e pela oração. E nós declaramos que Satanás não vai roubar nenhuma das palavras que forem lançadas deste altar. Não roubará nem do nosso coração, nem da nossa mente, nem da nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Aleluia. Abra a tua Bíblia em Romanos. Daqui a pouco nós vamos fazer o que a gente foi chamado para fazer, que é interceder, orar e clamar. Mas antes eu vou ministrar uma palavra breve ao teu coração. Abra a tua Bíblia em Romanos 11. Nós vamos ler de 33 a 36. Se alguém tem um versículo da vida, esse é o 36, é o versículo da minha vida. Amém? Diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. No versículo 33 diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Deus tem riquezas, irmãos, tesouros reservados para mim e para você nesses dias e nesses anos que virão, porque afinal de contas nós somos uma igreja extraordinária. Amém? Deus tem riquezas. Levante sua mão e diga: Deus tem riquezas reservadas para mim. E esses dias vão ser dados. Diga: esses dias vão ser dados. Essas riquezas vão ser dadas nesses dias e daqui para frente. E onde estão esses tesouros? Que aqui está dizendo: ó a profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Onde são esses tesouros? Onde estão? O apóstolo Paulo diz aqui: na profundidade. Diga: nas profundezas. Esses tesouros, diga, esses tesouros estão escondidos em lugares secretos, nas profundidades. E esses são esses tesouros que nós vamos trazer para a nossa vida, para a nossa igreja, através da oração. Quantos recebem, digam amém. Irmãos, Deus deu para Ciro. Quem foi Ciro? Foi o imperador persa, o imperador da Pérsia. Deus disse para ele, em Isaías 45, que daria dos tesouros escondidos para ele. Deus disse para ele: eu vou dar dos tesouros escondidos, das riquezas armazenadas nos lugares escondidos, para que você cumpra o teu chamado, Ciro. Ciro era ímpio, o imperador persa, ímpio. Mas Deus deu dos tesouros escondidos para ele. Para quê? Para que Ciro cumprisse os propósitos do Senhor. E quais eram os propósitos de Deus para Ciro? Que através dele, Esdras e Neemias voltassem para Jerusalém, Esdras reconstruindo o templo e Neemias reconstruindo o muro. Deus deu riquezas escondidas para um ímpio. O que é que Deus não vai dar para uma igreja extraordinária, irmãos? Deus dará riquezas escondidas para nós. Diga comigo: Deus vai dar riquezas escondidas para a igreja. Para quê? Para que nós cumpramos o nosso propósito. Quantos creem que nós fomos estabelecidos nessa terra com propósitos? Amém, eu também fui, você também foi, propósitos pessoais, mas nós temos um propósito como igreja. E esse propósito é nós cumprirmos o propósito de Deus, mas nós só vamos cumprir o chamado de Deus, que é trazer o reino de Deus para essa terra,
tomando posse dessas riquezas, diga, das riquezas escondidas. Há tantas riquezas em Deus. E o apóstolo Paulo disse que é riquezas, e eu creio que são riquezas materiais. Quantos precisam de riquezas materiais? Mas também são riquezas espirituais. São riquezas de sabedoria. Quantos precisam de sabedoria? E riquezas do conhecimento de Deus. Quantos precisam do conhecimento de Deus? Eu também. Mas essas riquezas não vão ser dadas para você, igreja, com uma oração imatura, com uma oração rasa. Como o apóstolo Paulo diz, as riquezas de Deus estão escondidas onde? Nas profundezas. Não é que aquela oração rasa que você faz, Senhor, de manhã abençoa o meu dia, abençoa o meu trabalho. Ou com aquela oração de crente que muitas vezes se tornou uma reza, né? Que você repete todos os dias, Senhor, abençoa o meu almoço, abençoa os meus discípulos, abençoa a minha igreja. Aquela coisa que você repete todo dia. Mas as riquezas vão ser dadas para nós, e para mim e para você, como igreja, quando nós entrarmos nas profundezas, diga, nas profundezas da oração. Não uma oração rasa, comum, mas uma oração profunda, uma oração diferenciada. E é isso que nós vamos aprender nesses 3 dias aqui. Amém? Quantos recebem, digam amém. E eu quero dizer para você que acabou o tempo das suas orações rasas e imaturas. Amém? Olha para a pessoa que está do teu lado e diga, chega! Acabou o tempo de você orar de maneira rasa, de maneira imatura. Chegou o tempo de você mergulhar nas profundezas de Deus através da oração. E eu quero compartilhar com vocês 3 lições que eu aprendi nessa minha vida de oração perseverante. A primeira lição, para que você encontre as profundidades das riquezas de Deus, se chama perseverança. Diga perseverança. Mas não é a perseverança na intercessão. Eu sei que os nossos apóstolos vão ensinar para nós sobre perseverar na intercessão. A perseverança que eu quero falar aqui para vocês é a perseverança que está escrito lá em Oséias 6:3. A perseverança que diz assim, conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. As riquezas de Deus vão ser entregues para você, se você perseverar em conhecer o Senhor. Diga, perseverar em conhecer o Senhor. E Oséias diz, tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Levanta suas mãos e diga, tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Eu comecei a orar e gostar muito da oração quando eu era pequena já. Mas eu orava de maneira rasa, como muitos ainda oram e vão aprender a orar. E eu comecei a orar de maneira assim, mais intensa, porque eu precisava de algo. Vocês concordam comigo que a gente vai buscar Deus mais intensamente quando a gente precisa de alguma coisa? Sim ou não? E eu comecei a buscar Deus. Mas as minhas orações eram de 15 minutos. Eu chegava e falava com o Senhor, Senhor, eu quero isso, faz isso logo em nome de Jesus. Amém. E o que aconteceu? Se passaram 6 meses nesse tipo de oração. Mas nesses 6 meses, Deus foi me aprendendo, me ensinando a me esforçar, em procurar, em conhecê-lo. Até que um dia, Ele veio. Você vai experimentar Deus aparecendo para você, tão certo como nasce o sol, quando a sua oração for profunda. Eu orei por 6 meses sem sentir absolutamente nada. Não sentia a presença de Deus, não sentia nem um sopro, sabe aquele sopro do Espírito, aquela coisa mística, eu não sentia nada disso. Mas um dia Ele veio, e Ele me fez perceber que Ele estava ali. Então a primeira lição que eu aprendi é a perseverança. Persevere em conhecer o Senhor. Deus vai dar riquezas para quem persevera em conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele vai aparecer. Diga comigo, conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Primeira lição é perseverança. A segunda lição que o Senhor me ensinou, quietude. Diga quietude. Quietude, a palavra quietude, transformada assim, numa frase bem vulgar, diz assim, cala a boca. Fecha a sua boca. Porque a oração de um imaturo, ela fala,
E a hora que Deus vai falar, o imaturo já está lá voltando para o seu trabalho. A hora que Deus vai dizer, assim diz o Senhor, a pessoa já levantou do altar, já saiu do altar, não falou, não ouviu Deus falar. Mas o crente maduro, o crente que conhece as profundidades da riqueza de Deus, ele sabe que oração é ouvir. Diga, oração é ouvir. Aliás, oração é falar, mas também é ouvir. Diga de novo, oração é falar, mas é também ouvir. Em Abacuque 2:20, nós podemos encontrar o texto que diz, poderá o ídolo dar orientações? Ele está coberto de ouro e prata. O Senhor, porém, está em seu santo templo, diante dele fique calada toda a terra. O profeta Abacuque já sabia a importância de ouvir. Irmãos, no nosso ministério, nós nunca vamos ter êxito, nunca vamos encontrar as profundidades da riqueza, e como igreja extraordinária, cumprir o nosso propósito, se nós não aprendemos a ouvir Deus. E eu quero dizer para você, que você vai precisar ouvir Deus muitas vezes. Às vezes você está no discipulado, e você precisa de uma direção. Você precisa estar orando enquanto você discipula. Quantos oram enquanto o discípulo está falando? Levanta a mão. Eu oro e eu digo, Senhor, me ajuda, me diz o que eu tenho que falar. Você tem que aprender a ouvir Deus até na hora de expulsar demônios. Porque você não sabe que tipo de demônio que é, o que é que ele está fazendo ali. Se você fala, Deus, se você ora, se você aprendeu a ouvir Deus, Ele lhe responde. E quanto a decisões que você tem que tomar na sua vida, no seu ministério, você precisa aprender a ouvir. Olha para o irmão que está do teu lado e diga, aprenda a quietude. Aprenda a falar menos e ouvir mais. Porque isso é fundamental para você crescer no teu ministério, para você receber as riquezas de Deus. O Senhor Deus diz lá em Jeremias 33:3. Vamos dizer juntos? Clama a mim e eu vos ouvirei. Anunciar-vos-ei coisas grandes e ocultas, que não sabes. Tem coisas que nós não sabemos, coisas que estão ocultas. E o Senhor vai nos anunciar quando nós clamarmos e fecharmos a nossa boca. E a gente tem que aprender também como Isaías. Isaías 5:4 diz assim, o Senhor me acorda manhã após manhã. Desperta o meu ouvido para escutar, como alguém que está sendo ensinado. O soberano, o Senhor, abriu os meus olhos e eu não tenho sido rebelde. Quantos aqui querem ser como Isaías? Ah, como eu quero acordar de manhã com a voz de Deus, ensinando o caminho que eu tenho que seguir, as decisões que eu tenho que tomar, e revelando para mim coisas ocultas que eu não sei. Porque muitas vezes nós precisamos de sabedoria de Deus. Precisamos da sabedoria e das profundidades do conhecimento de Deus para tomarmos decisões, para discipularmos, para conduzirmos até a nossa própria oração. Levanta suas mãos e diga, Senhor, eu quero de aqui em diante, de agora em diante, aprender a clamar e esperar a tua resposta. Revela para mim coisas ocultas. Me acorda de manhã para que eu te ouça. Desperte o meu ouvido para lhe escutar. Em teu nome eu oro. Amém. Para quem ora, Deus dá grandes revelações, coisas profundas. Deus revela o futuro. Ah, será que revela o futuro? Revela o futuro para quem ora. Deus dá discernimento, dá direção, dá estratégias, dá planos, dá projetos. Deus quer falar. Ele só precisa de um ouvido que possa ouvi-lo. E eu tive uma experiência muito maravilhosa no sábado, de sábado para domingo. Cheguei em casa às 8 horas, não estava na rede, cheguei em casa às 8 horas no meu Shabá, e deixei o carro lá fora. E aí eu fui dormir, quando foi 10 horas eu fui dormir. Quando foi 1h30 da manhã, eu ouvi uma voz dizendo para mim, você deixou seu carro lá fora. E eu falei, que coisa interessante, o Espírito de Deus. Para quem está de ouvidos abertos, ele fala coisas ocultas e maravilhosas. Mas ele também fala as coisas tão simples, como dizer para você, você esqueceu o seu carro lá fora, ele pode ser roubado. Eu tenho certeza que se o meu carro não fosse roubado, ninguém fosse mexer nele, o Senhor não tinha falado comigo.
Pois levanto eu lá, 1h30 da manhã, do jeito que eu estava, e fui botar meu carro para dentro e agradeci ao Senhor. E fiquei impactada como Deus está disponível para nos dar palavras poderosas, mas palavras simples de direção e de proteção da nossa vida. Amém? E por fim, aliás, vamos lembrar? Primeira lição é a lição da perseverança em conhecer o Senhor. A segunda lição é a lição da quietude. Feche a boca. E a terceira lição, talvez seja uma das lições mais importantes, é a oração no Espírito. Diga, oração no Espírito. Porque é o Espírito Santo de Deus que gera todas as coisas. E o apóstolo Paulo nos ensina lá em Efésios 6, para nós nos fortalecermos no Senhor e no seu forte poder. E ele começa a dizer, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue. A nossa luta é contra seres espirituais, contra principados e potestades. E ele começa a dizer quais as armaduras de Deus que nós devemos usar. E no versículo 18, o apóstolo Paulo diz, orando em todo o tempo no Espírito. Diga comigo, orando em todo o tempo no Espírito. O que é orar no Espírito? Em primeiro lugar, é orar em línguas. Você deve buscar isso. Isso é uma coisa que você vai encontrar nas profundezas de Deus. Você precisa aprender a orar em línguas. Porque lá em Romanos 8, 26, está escrito, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. E tem tudo a ver, fortalecei-vos no Senhor. Porque a nossa luta não é contra a carne. Pois nós não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito. Diga comigo, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Orar no Espírito é orar em línguas, e você deve inserir a oração em línguas uma boa parte do tempo da tua oração. E por fim, orar no Espírito é você buscar se esvaziar de si mesmo. Olha para quem está do teu lado e diga, seja vazio de si mesmo, mas seja cheio do Espírito Santo. Orar no Espírito é isso, irmãos. Porque o diabo, quando nós nos levantamos como intercessores, Satanás, ele é um hacker. Diga, o diabo é um hacker. Ele vai hackear a sua alma para descobrir aonde há vulnerabilidade nela. E quando você se levanta como intercessor, quando você decide, como nós sairemos daqui 3 dias decididos a subirmos o nosso nível de intercessão, o diabo vai hackear a sua alma. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai lhe ameaçar usando exatamente as coisas que te irritam, as coisas que te amedrontam, as coisas que podem lhe paralisar, porque ele não quer que você tenha riquezas escondidas de Deus. O diabo não quer que você mergulhe nas profundezas de Deus para executar o projeto dele. Então ele vai hackear a sua alma e vai te ameaçar com aquilo que te teme e te afeta. Mas se você for cheio do Espírito, ele vai lhe afetar? De jeito nenhum. E foi uma das lições mais preciosas que o Senhor me ensinou semana passada no altar. Estava muito perturbada com algumas coisas que a gente vê e algumas coisas que a gente ouve. E o nosso cérebro é assim. O que você vê e o que você ouve rapidamente vira um pensamento. E o que você pensa na velocidade da luz rapidamente vira um sentimento. E o Senhor me disse assim, filha, não é o que você ouve, não é o que você vê, não é o que você pensa, também não é o que você sente. Procure ser cheio de mim, procure ser pleno em mim, porque então não será o que você vê, é a minha visão, amém? Não será o que você ouve deste mundo, é a minha voz que você vai ouvir. Não é a sua mente tão perturbada, é a minha mente, você vai ter a mente de Cristo. E não são os seus sentimentos, porque os nossos sentimentos, o nosso coração é enganoso. Mas diga comigo, mas é o sentimento de Cristo em mim. Amém? Quantos estão vivos? Digam amém. Diga, não é o que eu vejo, é a visão de Deus. Não é o que eu ouço, é a voz de Deus. Não é o que eu penso, é a mente de Cristo.
e não é o que eu sinto, é o sentimento que há em Cristo Jesus. Você fica imbatível. Igreja, nós seremos imbatíveis quando nós formos cheios do Espírito Santo. E se nós formos cheios do Espírito Santo, é claro que nós oraremos no Espírito. E se nós orarmos no Espírito, nós oraremos conforme a vontade de Deus, e as nossas orações serão respondidas. Quantos recebem, digam amém. Aleluia! E por fim, 2 Coríntios, 1 Coríntios 2, 9. Perseverança, quietude e oração no Espírito. E você pode ficar de pé. Nós vamos orar. Todavia está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum viu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quantos amam o Senhor aqui? Mas Deus, diga mais Deus, o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, diga nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Amém? Quantos querem as riquezas de Deus? Quantos querem? Eu quero perseverar em conhecer o Senhor. Eu quero perseverar na quietude. E eu quero também aprender a orar no Espírito, para que eu seja forte, fortaleça no Senhor e cumpra todos os propósitos que Deus tem para mim. Diga para mim e para nós como igreja extraordinária. Então você vai ter um tempo, eu queria que você ficasse de joelhos, porque é o Espírito que revela as profundezas de Deus. Se você puder, você vai orar por você, depois nós vamos orar por nós como igreja. Comece a clamar a Deus por você. Diga para Deus: eu decido, nessa primeira noite do congresso. Pode abaixar um pouquinho. Eu decido, nessa primeira noite do congresso, sair de uma vida rasa de oração, Senhor. Diga para Deus: chega de orações rasas. Chega de rezas evangélicas, meu Deus. Chega de uma vida de oração fraca, Senhor. Às vezes eu não tenho a força que eu necessito. Às vezes meu ânimo é dobre, porque eu não tenho uma vida profunda de oração. Senhor Deus, me ajuda. Só é pelo Teu Espírito que eu posso entrar nas profundidades do Senhor. Me ajuda, Senhor. Diga para Deus: me ajuda, Deus. Eu sei que o Senhor tem um propósito para mim como pessoa, como discípulo de Jesus. De que eu faça coisas extraordinárias em Teu nome. Mas eu não vou conseguir fazer coisas extraordinárias em Teu nome se eu não perseverar em buscar o Senhor. Como que eu posso interceder pelos outros, Deus? Como que eu posso me colocar na brecha e orar para o Senhor e resistir a Satanás por meio da oração, se eu nem tenho a capacidade de ser perseverante e te conhecer? Diga para Deus: eu vou te conhecer a partir de hoje. Ore e peça ao Senhor: Senhor, me dá capacidade de fechar minha boca. Eu sei que há muito pelo qual eu devo orar, muitas coisas, mas há momentos que eu tenho que me calar e fazer como o profeta Isaías, emprestar o meu ouvido para ser ensinado pelo Senhor. Pede perdão para Deus pelas vezes que você falou demais, pelas vezes que você saiu do altar sem ouvir a voz do Senhor. Peça perdão ao Senhor pelas vezes que você ouviu Deus falar, mas resistiu a Ele e não obedeceu o que Ele estava falando. E ore para o Senhor: Senhor, eu quero que o Senhor me ajude a orar no Espírito. Me ajude a orar em Espírito, Senhor. Eu clamo ao Senhor: me ajude a orar em Espírito, porque quem ora nunca fica na crise. Quem ora nunca desiste, quem ora não desanima, quem ora não fica sem resposta, Senhor.
E eu sei que se eu for cheio de mim mesmo, Satanás vai hackear a minha vida, vai hackear o meu sistema e vai me derrubar. Mas a partir de hoje eu quero ser uma igreja cheia do Espírito de Deus. Eu quero orar em línguas, Deus. Eu quero que Espírito Santo, que o Senhor me leve e me ensine como orar, porque eu não sei. Me ajude nas minhas fraquezas, Senhor. Que não seja o que eu ouço, mas seja a Tua voz. Que não seja o que eu vejo, mas seja a Tua visão. Que não seja a minha mente, mas seja a mente de Cristo. Que não seja o meu sentimento, mas que haja em mim o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E eu reconheço que eu só posso me tornar um herdeiro das riquezas profundas se eu orar, se eu subir de nível na minha oração. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Eu queria que você ficasse de pé e agora nós vamos orar como igreja. Nós precisamos realizar os propósitos do Senhor. Há muito território a ser conquistado e muito reino de Deus a ser estabelecido. Dê a mão para o irmão que está do teu lado agora. Pode fechar os corredores e você vai clamar com toda a força do teu ser. Você vai clamar com toda a força do teu ser. Comece a orar dizendo: Senhor, nós fomos chamados para ser uma igreja extraordinária. Nós fomos chamados para cumprir o teu propósito na nossa vida, na nossa cidade, na nossa família e nas nações da terra. Senhor meu Deus, eu me rendo a Ti. Nós nos rendemos a Ti como igreja. Leva-nos a um novo nível de oração a partir desses dias. Eu te clamo em nome de Jesus. Senhor Deus, tira do nível raso de oração a nossa igreja. Levante as suas mãos e diga: Senhor, dá-nos riquezas escondidas. Nós precisamos das riquezas escondidas. Riquezas materiais, riquezas de sabedoria, riquezas de conhecimento de Deus. Dá-nos, Senhor, dá-nos, Senhor. Levanta as suas mãos e diga: dá para a tua igreja, Deus. Dá-nos nestes dias, Senhor. Dá-nos nestes dias. Nós clamamos e oramos e buscamos. Dá-nos nesses dias uma mudança de nível extraordinária. Senhor, dá-nos nesses dias das riquezas escondidas. Usa a boca dos teus apóstolos, dos teus pastores e dos teus profetas, Senhor. Dá-nos, ó Deus, riquezas escondidas. Se o Senhor deu para Ciro, um ímpio, para que ele cumprisse os teus propósitos através da oração, nós, os teus filhos, nós, uma igreja extraordinária, pedimos: dá-nos, Senhor, das riquezas escondidas. Dá-nos das riquezas escondidas. Tudo que o Senhor sabe que nós precisamos para cumprir os teus propósitos. Dá-nos dessas riquezas, Pai. Dá-nos dessas riquezas. Ensina-nos a sermos uma igreja de oração. Faz-nos, ó Deus, seguir o modelo das grandes igrejas, a começar lá na Coreia do Sul. Uma igreja que tem uma montanha de oração. Uma igreja que se multiplicou extraordinariamente por conta da oração. Faz-nos assim. Faz-nos assim e usa-nos para atingir os teus propósitos. Em nome de Jesus, amém. Diga comigo: nós somos uma igreja extraordinária. Uma igreja que multiplica, que cresce, que é viva, que é cheia de milagres. Nós somos uma igreja que já tem e que terá das riquezas mais profundas de Deus. Porque nós vamos entrar num nível de oração como nunca entramos antes. Quantos creem? Digam amém e deem um grito de júbilo. Aleluia. Pode dar um aplauso ao Senhor.